João Luiz Elias, eu sou presidente do Clube de Leitura de Araçoiaba da Serra, clube esse que foi fundado em 17 de maio de 2017 e que tem como atributos principalmente a distribuição de livros através dos nossos pontos de leitura na cidade, são 4 ao todo, nos estabelecimentos comerciais e também num ponto de ônibus. E nós temos também os filhos do clube de leitura, né? Nesse pouco tempo nós já reproduzimos, então nós temos hoje o cineclube do Clube de Leitura de Araçoiaba da Serra, que é capitaneado pelo Dario Duarte. Nós temos o teatro do Clube de Leitura de Araçoiaba da Serra, cuja supervisão é do senhor Oswaldo, vice-presidente. E nós temos também o palco do Clube de Leitura de Araçoiaba da Serra. E esse eu quero pontuar neste quesito, porque o palco do Clube de Leitura ele acontece graças à forte parceria que existe entre o Clube de Leitura e o restaurante Nenil Rock Bar, através do André Jimenez, que é o proprietário que nos dá esse espaço onde nós estamos, para que nós façamos as nossas reuniões. E nessas oportunidades do palco do CLAS, ele cede para nós, inclusive, a parte da frente do bar, a parte principal do bar. Esse expediente ele acontece uma vez a cada mês. É o maior evento que nós temos aqui dentro de casa, vamos dizer assim. E é um evento muito democrático, livre, as pessoas podem se inscrever, vir recitar uma poesia, fazer uma performance, fazer uma dança, cantar, enfim, um expediente muito legal. Mas o que eu gostaria de falar também um pouco, agora indo para trás um pouquinho, né? Por que o Clube de Leitura apareceu na cidade de Araçoiaba da Serra, né? A cidade, né? Essa cidade que eu adotei, eu sou de Araraquara, me graduei lá, né? Mas moro com a minha família aqui. Essa cidade é uma cidade musical, é uma cidade que tem muitas potencialidades. Por exemplo, nós temos uma orquestra sinfônica na cidade, nós temos pessoas, artistas como pintores e outros artistas, por exemplo, luthiers, não sei se temos ou tivemos, enfim, uma série de situações na cidade que é um convite para o desenvolvimento cultural da cidade. Não que o aparecimento do Clube de Leitura tenha sido um ponto de inflexão, muito pelo contrário. Nós não somos ponto de inflexão de nada. Nós surgimos graças a toda essa potencialidade, né? Nós surgimos e estamos fazendo aqui o nosso papel com muito carinho. Inicialmente nós éramos um movimento da sociedade civil organizada. Hoje nós somos uma entidade da sociedade civil organizada. Nós temos um CNPJ e nós estamos procurando discutir literatura, cinema, política. Nós gostamos de fazer intervenções também, como essa da distribuição de livro para as pessoas. Fizemos muito isso nas feiras também. E mais recentemente a gente tem tido um contato muito bom com a área cultural de Araçoiaba da Serra, né? E que parece mudou o governo, a gente continua com muita força com esse pessoal, e a possibilidade de nós estarmos trabalhando junto, ela é enorme, tá? Gostaria de salientar também que nós estaremos como protagonista, o Clube de Leitura de Araçoiaba da Serra estará promovendo a primeira festa literária de Araçoiaba da Serra, que será online, né, por conta das circunstâncias, e que esse evento, a festa literária, ocorre graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc. Inclusive, o fato de estarmos aqui, estamos contribuindo com outro pessoal da cidade que fala das potencialidades. É impressionante como a cidade
tem gente voltada para a cultura. E a Léo de Blanc, ela nos proporcionou muita conversa, sabe? Os artistas voltaram a conversar, entendeu? Uma coisa que estava parada voltou a ferver, e espero que pós-pandemia aí as coisas se potencializem de forma cabal. Bom, dentro desse expediente, né, do clube de leitura e da nossa contribuição para esta fase do Festival Geral da Léo de Blanc, eu gostaria de fazer uma breve resenha de um livro chamado Duas Viagens ao Brasil. Esse é um livro de um sujeito, um alemão chamado Hans Staden, que é considerado até nacionalmente como o primeiro brasilianista. Por quê? Hans Staden, um aventureiro alemão, ele veio através de uma nau espanhola em 1550 para o Brasil. O navio dele, o navio espanhol, ele sossobrou, né, ele afundou no litoral de Bertioga, São Vicente, e ele foi capturado pelos índios tupinambás. Nós sabemos que na época existia uma divisão entre os índios, por exemplo, os tupiniquins gostavam dos portugueses, os tupinambás gostavam dos franceses, e na verdade essas duas potências europeias é que manipulavam esses dois povos, procurando tirar deles tudo que fosse possível, né? Muito bem. Mas a história do Hans Staden é interessante porque ele é feito prisioneiro, ele tinha 20 anos, e o livro relata toda a experiência que ele teve junto aos índios tupinambás, desde a captura até a prisão, a semi-prisão, eles deixaram ele um pouco solto também, e inclusive disseram para ele, os tupinambás, que ele era português, que era aliado dos tupiniquins, e por isso ele seria comido, né, devorado, já que os tupinambás eram antropófagos ou canibais. Muito bem. Então, tudo isso passa a vida dele entre as ameaças de ser devorado vivo, devorado, né? E, por exemplo, as facilidades que ele tinha com relação a isso, ou seja, as índias eram entregues para ele se divertir, para que ele ficasse sempre em forma, com as carnes todas legais e tudo. E dentro desse processo ele relata uma série de coisas muito interessantes, como por exemplo, ele observou que as mulheres índias que consumiam muito sal, que elas morriam antes. Isso para dizer uma coisa, né? Mas o drama dele continua, né? Ele continua prisioneiro, praticamente todo dia é falado para ele que como ele é português, ele vai ser devorado. Aí aparece um francês, de fato, que era amigo dos tupinambás, e ele falou, né, não sou, fale para eles que eu não sou português, que eu sou alemão, não sou francês, mas sou alemão. E o cara não deu bola para ele, falou, não, ele é português mesmo, pode comer ele, assim, e foi embora, tá? Ao fim e ao cabo, o que aconteceu no final da história? Ele não foi devorado pelos índios, ele conseguiu voltar para a Alemanha, para a Europa, né, com um cargueiro espanhol que voltava, e ele se safou dessa situação. Então, retroagindo no segmento, né, desse périplo do Hans Staden enquanto prisioneiro dos tupinambás, ele observou também que, por exemplo, por que eles viviam em guerra, tupinambás e tupiniquins, por que os antropófagos, os canibais, os tupinambás comiam o inimigo que eles derrotavam? Porque eles achavam que assimilavam os atributos daquele guerreiro. E, inclusive, ele cita que o guerreiro, muitas vezes o guerreiro que iria ser canibalizado, comido, ele estava contente, ele gostava do fato de ser, por algum motivo,
e gerido por aqueles outros, né, índios. Tá, e outro item interessante é que eles, como é que eles decidiam sobre a guerra, quando nós vamos atacar? Então eles faziam algumas leituras, entre outras, né, Lua, Sol e tal, mas tinha um muito frequente que eles gostavam, é que depois da Piracema, tá, depois da Piracema eles pegavam seus barcos e iam para cima dos índios inimigos, né, naquela região litorânea de São Paulo, tá? Bom, essa seria apenas mais uma história, né, de alguém que se aventurou aqui no nosso continente, no Brasil, no litoral paulista inclusive, mas houveram muitos desdobramentos. Por exemplo, quando ele chegou de volta para a Europa, para a Alemanha, veja, isso aconteceu em 1550. Em 1557, o livro foi escrito, esse livro, que não foi ele que escreveu, apesar de ele ser alfabético, foi um tal Dr. Driander que escreveu o livro em alemão. Esse livro tornou-se um best-seller e foi editado, foi traduzido para o inglês, para o latim, para o alemão e para o flamengo, isso entre 1557 e 1563. Veio o século XVIII, houveram mais 70 edições. A edição brasileira desse livro ocorreu pela primeira vez em 1900, no início do século passado. Bom, mas os desdobramentos continuam, né? Por quê? Em 1900, o Eduardo Prado, da Academia Brasileira de Letras, estava na França, em Paris, e ele encontrou esse livro, escrito em francês, achou interessante e trouxe para o Brasil, chamou o primo dele, que era o Cláudio Prado, que tinha muita ligação com Oswald de Andrade, e Cláudio Prado e Oswald de Andrade são meio que os grandes responsáveis pela Semana de Arte Moderna de 22. Ok? Muito bem. Estava fundado o antropofagismo dentro da Semana de Arte Moderna de 22, né? Então, nem estrangeiros da América, nem estrangeiros da Europa, né? O movimento antropofágico. Okay? Muito bem. Mais desdobramentos. Tarsila do Amaral pintou um quadro chamado Abaporu, o Devorador de Homens, né? Esse é um livro, é um quadro que está aí, vale muito dinheiro, tudo. Monteiro Lobato, em 1925, também fez um livro para crianças falando da vida entre os índios e os comedores de gente. Cândido Portinari fez 26 gravuras desse processo, baseado nas estilogravuras que nos desenhos que o próprio Hans Staden fez, tá? Isso foi feito em 48, só que só veio à tona em 1998, tá? Com o nome Portinari Devora Hans Staden, né? E como se não bastasse, o cinema novo também comeu dessa carne, né? Os filmes do cineasta, cujo nome me vem agora, entendeu? Mas Como Era Gostoso Meu Francês, é um filme muito bom, divertidíssimo, e ele é baseado nessa aventura, né, que eu acabei de narrar. Mas vieram outros filmes, como o próprio Hans Staden, é um filme até falado em inglês, filme muito legal também, coisa. E se a gente quiser forçar até um pouco essa coisa, o último filme do Babenco, ou um dos últimos,
Brincando nos Campos do Senhor, que é um filme que fala de índios também, e que é um filme belíssimo, né? Também guarda alguma relação com todo esse passado indigenista, algo antropofágico, e que, apesar de nós, aqui no Clube de Leitura, estarmos insistindo muito na literatura contemporânea, porque nós não podemos ficar o tempo todo vivendo dos autores consagrados. Nós precisamos também consagrar outros autores contemporâneos, autores da América do Norte, que a gente conhece muito pouco. Nossa influência europeia é gigantesca. E, casualmente, eu comprei um livrinho do João Marcelo Bosco, que fala da experiência que ele teve do 0 aos 11 anos, quando a mãe dele, Elis Regina, morreu. Um livro incrível. Eu fui para Goiânia e na viagem eu li o livro. O João Marcelo Bosco, que é um escritor contemporâneo, ele escreve com uma facilidade que é impossível você começa a ler e é tão boa a leitura que você vai até o fim, entendeu? É o que eu teria para falar, tá bom? Oi, eu sou Ione Maria Florenzano Jimenez, nascida aqui em Araçuaia da Serra, sou formada em letras, muito tempo já. Tenho curso de pós em gestão escolar e me aposentei na rede estadual de ensino, dando aulas principalmente em ensino médio. Bom, o CLAS é uma alegria para a gente porque dá continuidade à leitura. E acho que a leitura, a importância dela para mim é vital, porque eu desde pequena sempre li, minhas tias presenteavam com livros. Tem a coleção do Monteiro Lobato numa edição bem bonita, assim, antiga, capa dura. E forma o ser humano, faz com que ele tenha cultura, o cognitivo dele melhora, as conexões cerebrais são mais ágeis, mais rápidas. A memória faz com que ele saiba o que ele leu no comecinho, tem que guardar o comecinho do livro até o final. Portanto, a memória, a sequência lógica, tudo vai sendo desenvolvido através da leitura. Para a humanidade, a gente sabe da importância enorme que tem a leitura. Como é que um cientista iria dar sequência num descobrimento se o anterior não tivesse escrito e registrado toda a parte de descoberta dele. Então, a escrita é vital realmente para a cultura e para o ser humano. No meu caso profissional, ajuda muito no desenvolvimento, porque a criança vai tendo senso crítico, o adolescente vai lendo várias opiniões até formar a sua. Então, assim, eu entendo que a leitura deveria fazer parte. O brasileiro deveria ler muito mais do que ele lê atualmente. Né? Nós devíamos colocar uma meta, talvez. Uma época no ensino nós tínhamos obrigação de exigir um livro, um determinado livro, na sala de aula. Com o tempo foi se diminuindo isso e acabou-se entendendo que a obrigatoriedade não favorecia a leitura espontânea. Por isso que hoje em dia há muito mais uma divulgação pela liberdade de escolha dos títulos que querem ler. Embora os clássicos a gente sempre orienta, né, que quem vai fazer o vestibular, quem vai fazer um Enem, vai realmente precisar ter conhecimento sobre essas leituras clássicas. A estrutura da nossa língua, ou de qualquer língua, você vai adquirindo conforme você lê. Embora você aprenda a estrutura gramatical, dentro da leitura já tem a estrutura toda montada, já tem um esquema, você vai naturalmente interiorizando aquela estrutura, portanto fica muito mais fácil da pessoa entender depois a estrutura gramatical que contém a nossa língua. Para falar de criatividade e imaginação, né, a gente fazer o emocional, a nossa posição, os nossos pensamentos são todos desenvolvidos através da leitura. Não que as mídias não sejam capazes de fazê-lo, mas
mas é muito mais importante quando você tira suas conclusões e não aceita as conclusões apenas indicadas pela mídia, ou enfim. Apura o nosso senso crítico, nosso senso artístico, enriquece a gente intelectual, culturalmente. Então, assim, uma infinidade. Só tem realmente benefícios. Acho que a leitura é o máximo mesmo, no meu entendimento. E para falar de livros que a gente leu, que aqui no CLAS nós tivemos um livro que foi bem debatido. O CLAS tem todo um formato especial. Acho que cada clube de leitura tem o seu formato, né? Cada um determina um livro para ler na semana, outro a cada 15 dias, tem um debate, ou tem a leitura de um trecho no próprio local. O nosso é um clube que tem uma característica muito particular. Há sugestão, quem quer ler é muito livre. Durante as nossas reuniões, debates sobre o livro. Provavelmente quem não leu, com certeza vai se interessar de ler pelas resenhas que são apresentadas. A reunião é complementada com textos que vêm, poesias, movimentos artísticos, às vezes gravura de uma foto, de uma situação emergencial que aconteceu no planeta. A gente comenta, discute, debate, mostra quais são as várias visões sobre aquele mesmo tema. E um dos livros lidos foi A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, né? Herbert George Wells. Ele nasceu na Inglaterra e teve uma vida difícil quando era pequeno. O pai era um pequeno comerciante, através de bolsa de estudos que ele conseguiu concluir seus estudos. Aí ele deu aula de biologia na faculdade e tal. Quando ele entendeu que ele tinha que escrever, se transformou em escritor. Em termos bem gerais, essa é a vida dele. O grande livro dele é A Máquina do Tempo. Foi escrito em 1895 e a grande inovação é que a transformação se dá através de uma máquina. Como em 1895 aconteceram muitas descobertas, locomotiva, muitas descobertas tecnológicas, influenciou ele na produção desse livro, que até então eram só poções mágicas, pozinho, ou varinha de condão, sonho, que fazia pessoas transportar. Ele faz através de uma máquina, então já reflete aí a situação momentânea, do contexto da época. Muito bem, ele faz uma reunião, convida os amigos e apresenta essa máquina. Um protótipo dela bem pequenininho, que é uma cadeira, a gente mais até tem várias capas de livros, cada uma tem uma versão. E ele mostra o protótipo e marca uma nova reunião com os mesmos amigos. Na reunião seguinte, ele explica que a máquina sumiu, ele faz uma mágica, parece uma mágica, que a máquina some na frente de todos os rapazes ali. E depois de uma semana eles retornam na próxima reunião, ele está vestido aos farrapos, todo descomposto, com semblante envelhecido, meio cansado, desgastado. Ele começa a contar. E um dos colegas, que é o protagonista, é quem vai fazer, na verdade, junto com ele, é o protagonista da história. E ele conta que ele avançou 80 décadas. Ele encontra uma sociedade ele está na mesma Inglaterra e está, como eu falei, século 80. A sociedade está muito modificada. Ele encontra um mundo com pessoas muito meigas, muito bondosas, numa sociedade muito tranquila, come só frutas. Ele fica encantado com aquilo. Na mesma Inglaterra, a uns 10 quilômetros mais ou menos onde ele reside. E essa sociedade está muito tranquila. Ele fala: nossa, eu encontrei um paraíso. A sociedade evoluiu, o ser humano evoluiu para uma coisa muitíssimo melhor. Quando ele está pronto para ir embora, a sua máquina do tempo desapareceu. Isso o obriga a descobrir o submundo. Para que houvesse esse mundo todo, muito tranquilo, brilhante, uma harmonia total,
há um submundo que sustenta esse mundo. O sumas trevas, então os Elóis são esses seres iluminados, e os Murlocs são esses que vivem no submundo terrestre. Se alimentam do sangue dos Elóis e tem que sair para caçar nas noites de sem lua, porque eles não podem com luz nenhuma. Enfim, depois de uma grande batalha, ele consegue sair dali, reaver a sua máquina, não sem antes perder a única personagem que tem nome, que é a sua amiga, que ele a salva, e na verdade ele é salvo por ela, que ela acaba dando a vida por ele, que é a Wina. É a única personagem que tem nome no livro todo. E ele consegue sair de lá, ele consegue pegar a máquina, consertar e sair. E aí essa máquina, ele vai a milhares de anos-luz na frente, encontra uma terra já bem o sol com um monte de problemas, já bem desértico, avança mais um pouco, encontra a terra ainda num estado pior ainda. Aí ele retorna e é quando há esse diálogo com os amigos. O mais interessante, né, um livro bem interessante, gostoso de ler, rápido, uma leitura rápida, apesar de quando foi escrito, de ser de tanto tempo atrás. Apesar disso, o final da história que vou contar para vocês, é claro. Não é o mais importante, a incógnita que fica no final. O importante é a discussão sobre como nós queremos encontrar nosso planeta daqui a tantos séculos para frente. Então é um livro bem legal, uma discussão bem interessante, pessoas que a gente conseguiu, inclusive, pensar em interior e exterior, nosso bem e nosso mal, que convivem conosco no nosso interior mesmo, né? Esse foi um dos livros debatidos, foi bem interessante o debate, a gente gostou bastante. Eu sou André Jimenez Filho, proprietário do Nenio Rock Bar. Esse é o espaço que a gente disponibiliza para o Class funcionar. Queria dizer que é um orgulho, satisfação que eu recebo toda semana, todas as quartas, a partir das 20 horas, o nosso grupo de amigos que forma o Clube de Leitura de Araçoiaba. Também é importante destacar que esse clube nasceu de uma ideia do presidente, que é o João, e do vice, que é o Osvaldo. Uma conversa comigo aqui, uma noite, dizendo o interesse que eles tinham de talvez fazer que se tornasse realidade esse sonho. Logo, eu lembrei de uma amiga, uma cliente, que almoçava aqui, Maria Amélia. Ela sozinha fazia um trabalho voluntário. Ela tinha uma banquinha, ali na rua Professor Toledo, né? No ponto de ônibus. Ela tinha ali uma banquinha que ela doava o livro, com uma condição. Tinha que ler, não podia levar só. Por favor, leia o livro. E não precisava nem voltar com o livro, devolver. Essa era a ideia dela, a preocupação que ela tinha, de que esse livro fosse lido por várias pessoas, que não ficasse esse livro na estante da casa. E aí convidei ela prontamente aceitou o convite e daí começou a formar os pilares que fizeram a base desse clube. E logo depois vieram um monte de Maria, é uma coincidência, mas daí veio a Maria Angélica, a Maria Isabel, a Ione Maria, a Mari, são muitas Marias. E foi formando esse grupo que hoje, antes da pandemia, nós tínhamos já uma média, quase 40 pessoas que se reuniam aqui todas as quarta-feiras. Daí, quando fizemos o primeiro aniversário do Class, fizemos um palco livre do Class, que a gente recebia
todas as atividades, todas as manifestações culturais que pudessem existir aqui na cidade e também na região também. Sorocaba também veio muita gente. E aí fizemos esse aniversário e foi um sucesso. Fizemos aqui nesse local. Foi um sucesso, teve stand-up, né, hoje é stand-up. Antigamente o senhor aqui que fez o stand-up, que é o Donizete, falou, não, isso aqui é contador de caos, não é stand-up, é coisa moderna, não faço. Então era contador de caos. Teve contador de caos, teve até dança do ventre, teve viola caipira, teve rock, teve MPB, foi um sucesso. Daí tivemos a ideia de fazer lá em cima, né, que é maior, um espaço maior. Fazíamos todas as quinta-feiras o clube, o palco livre do CRAS. Aí também, cada vez foi aumentando mais e também, como o João já destacou aqui, a SEB é uma cidade muito musical, né? E aí foi aparecendo muitos jovens e muitas pessoas com esse interesse de mostrar a sua arte. Então, eu destaco como uma coisa já sólida, um evento que ficou mesmo. Fora isso, temos também o Cine Class, né, que é padrinhado pelo o Marcelo Domingues, que é um cineasta aqui da região, e tem como curador o Dario. E como eu também sou cinéfilo, adoro cinema, fizemos também algumas sessões aqui. Começamos com o Cine Paradiso, depois veio um filme alemão, né, João? Sobre a Segunda Guerra. Sim. Como é que... A Arquitetura da Destruição. Um filme alemão sobre a Segunda Guerra Mundial. E também deu oportunidade. E Oswaldo ministra um curso de teatro. Esse é o filhote do CRAS mais novo nosso. E queria também destacar também que a gente vive aqui de doações, né? Porque esse livro é doado, então a gente precisa de doações. E isso acontece muito. As pessoas estão vendo que é interessante fazer com que as pessoas leiam os livros, não fica só em casa. Vamos fazer que esse livro tenha mais leitores, né? Também queria falar sobre a página do CRAS. Temos uma página do CRAS que já temos 1.100 seguidores. Também temos o grupo da festa literária, que é o Flipas, já consta com 291 membros. E falando agora um pouco de mim, do meu interesse, que é, eu adoro música e também cinema. E quando eu leio um livro, eu quero também um filme, eu quero unir a música com o filme ou com o livro. Então eu queria falar sobre o último livro que eu li, é do Nelson Motta, Noites Tropicais. É um livro que se passa em 50 anos da vida musical brasileira. Nelson Motta esteve em todas as grandes manifestações musicais e culturais, inclusive empresariais, né? Que ele também é um empresário, né? O livro começa com o surgimento da Bossa Nova. A Bossa Nova surgiu num grupo universitário, né? Era um gênero tocado por pessoas de uma classe mais alta, né? Então, ele começou a participar dessas reuniões. E ali tinha Tom Jobim, Vinícius, Baden Powell, Nara Leão. Inclusive, era feito na casa da Nara Leão, dos pais da Nara Leão, que se encontravam ali. Roberto Menescal, esses grandes
músicos que fizeram a Bossa Nova. Surge numa reunião dessa, que ele toma primeira vez que ele toma ciência que existia uma batida num violão diferente, que existia uma música que não precisava muita voz para cantar, porque era intimista. E ele se apaixona por aquilo, e depois disso a Bossa Nova ganha o mundo com o show feito no Madison Square Garden, em 61. E aí grandes músicos e cantores se rendem à Bossa Nova, como Frank Sinatra e outros, né? O livro passa por a fase dos festivais, que é uma fase linda, né? Uma fase rica. Música de protesto. Começaram nesses festivais da Record, começou em 66, 1966, foi até 1969. Aí a Globo fez 2 festivais, Internacional da Canção e Nacional. Mas o grande, a época legal mesmo, a época que pessoas conversavam sobre as músicas como se elas estivessem falando sobre futebol. Eles falavam assim, eu torço pela Disparada. Ah, não, eu quero a banda é mais bonita. Ah, não, acho que o Chico Buarque é muito lírico, não é legal. Eu gosto da coisa mais social, né? Então era a sociedade, os jovens da época, eles torciam. Você vê que legal que era. Isso aconteceu até 68, né? Se você tem uma base, a importância desse festival foi em 68, ficou as 5 canções finalistas. Ficou, se não me engano, posso errar alguma coisa, mas ficou mais ou menos assim. 5ª colocada, Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. 4ª colocada, ficou Gilberto Gil, Domingo no Parque. Você veja a qualidade das músicas. 3ª colocada, ficou Chico Buarque com Roda Viva. E Ponteio, que é do Lobo. Maria Medalha que canta com ele. Então você veja que a qualidade das músicas. Então passou por esse momento rico da música brasileira. Aí veio a Tropicália, né? Tropicália de Caetano, Gil, Gal, Bethânia, Tom Zé. Depois uma ditadura muito forte. Os nossos grandes artistas foram embora. Alguns viveram espontânea vontade, outros foram convidados a se retirar. E a música deu um hiato, surgiu aí começou a aparecer muito a Jovem Guarda, né? Uma música mais alienada, com menos qualidade, mas também fez história, né? Com o Roberto Carlos fazendo um programa na Record chamado Jovem Tardes. Na verdade, o nome é Jovem Guarda, que era feito às tardes de domingo. Esse programa foi também um marco, né? Que ele lançou ele, Vanderleia, Gerardo Carlos, e Paulo Sérgio, e Jair Adriane, e muito mais, né? E Renato Blue Caps, que faziam versões de Beatles. Também foi um marco. E essa música chegou no auge. Também tudo que sobe também tem a sua decadência. Surgiram as músicas, surgiu um cantor que ele tem um capítulo especial para Tim Maia, que ele acha que é um gênio. Ele traz a soul music, né? Ele morou nos Estados Unidos, então ele traz essa soul music, que era uma música negra americana, né? Que a gravadora Motown faz
faz uma gravadora só para músicos negros, porque os negros não conseguiam alcançar os brancos. Essa gravadora tem um sucesso enorme, os brancos são aceitos pela sociedade branca americana, são consumidos, né, como Marvin Gaye, Trio Under, Ray Charles, Marta, né? E aí Tim Maia vem com essa influência da soul music aqui no Brasil e também faz história com Cassiano, com o Hildo, né? Que também vai por essa. Eu vou encurtar, porque é tão grande o livro e é tão lindo em 40 anos que eu não vou conseguir falar em pouco tempo. Mas eu queria deixar a dica para vocês, para quem gosta de música, para quem gosta de ler, é uma dica super importante. E queria falar sobre o meu primeiro livro, que eu li quando era menino, na puberdade, chegando à adolescência. Eu li um livro chamado Livro Diário de Dany. Era um livro francês, escrito depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa destruída. E eu li esse livro e esse livro me fez, talvez, que eu fosse um adolescente diferente da média, porque eu fui muito influenciado por esse livro. E também com a mudança, né? Imagina, menino de 40, 50, imagina culturalmente e musicalmente o mundo se modificando, deixando daquelas grandes big bands, Glenn Miller, e Tommy Dorsey e Harry James, vindo o rock, né? O rock do Jerry Lee Lewis, o rock do Jack, os rock americanos, né? Então, também foi uma coisa que me também influenciou muito, que é esse livro, que me fez uma pessoa talvez melhor.